Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. É bom tê-los aqui hoje, na nossa série aqui no Está Escrito. Nós vamos continuar com a nossa série Os Imigrantes da Bíblia. Hoje vai ser uma coisa bem diferente, bem novo, mas antes de começar, nós vamos introduzir as pessoas que vão falar connosco hoje. Nós temos a Rosa aqui, nós temos o pastor Dário e também o pastor Nunes. É bom tê-los aqui. Obrigado. Nós hoje vamos falar sobre mulheres. Nós sabemos que a maioria da Bíblia, os heróis são homens, né? E há pessoas que até pensam que é só homens. Mas a realidade é que Deus usou bastante as mulheres na Bíblia. E então nós vamos falar sobre hoje, mas antes de falar da Ruth, que vai ser a mulher que nós vamos usar hoje, eu queria perguntar qual é a pessoa na Bíblia que tu tens assim uma ligação, que tu gostas de ler. Vamos começar então com a Rosa. Eu particularmente, pastor Steven, gosto muito da experiência, do testemunho de Maria, a mãe de Jesus. Foi uma mulher fenomenal, uma mulher de Deus, simples, humilde, mas que Deus usou com poder. E ela nos deixa o testemunho, o exemplo de que qualquer mulher, mesmo que não tenha profissão, não seja muito culta, mas que se é uma pessoa temente a Deus, que é obediente e submissa a Deus, Deus pode usar para fazer grandes coisas. Então, Maria seria talvez o personagem na Bíblia que me atrai mais das mulheres. E é uma coisa bem difícil, né? Deus dizer que tu vais ter o Salvador, né? Como é que tu pensas que ela reagiu? Se tu ouvisses palavras assim de Deus, como é que tu reagias? Eu acho que eu ia me sentir indigna, iria me sentir incompetente para uma missão tão elevada. Mas como ela, eu creio que eu acharia também uma honra ter essa missão, que foi uma missão, né? E eu creio que iria reconhecer como ela a minha necessidade de depender de Deus para cumprir essa missão tão importante, né? De ser a mãe do Salvador do mundo. E ela cumpriu, né? E ela fez o seu trabalho. Yeah. Pastor Dário, qual é a mulher favorita da Bíblia? Bom, uma mulher que eu admiro muito a história dela é Ana, a mãe de Samuel. Primeiramente, ela era estéril, não podia ter filhos, e ela pediu a Deus, ela clamou, e Deus respondeu a oração dela e lhe deu o filho. Ela falou que se Deus desse o filho para ela o devolveria para ele. E nós conhecemos a história, né? Como ela cumpriu esse propósito. A entrega dela é algo realmente fenomenal que nos traz assim, uma admiração muito grande, como ela realmente cumpriu o que ela tinha prometido. Ela entregou. Ela viveu todos aqueles anos, ela educou seu filho, ela fez o melhor que ela podia e depois pegou tudo que era o melhor que ela tinha, tudo que ela havia pedido e deu para Deus. E nós conhecemos a história de Samuel, que grande homem ele foi. Então, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. E essa foi Ana. Eu penso que Deus não quer que nós deixemos assim crianças nas igrejas, mas como é que nós também podemos ser como a Ana? Como é que nós podemos dar as nossas crianças a Deus? Assim, na nossa maneira de viver de hoje. Como é que nós podemos fazer? Bom, algo especial que nós fazemos nas nossas igrejas, nós incentivamos a cada membro, a cada pessoa, ou qualquer pessoa que quiser, não precisa ser membro da igreja, que quiser dedicar os seus filhos ao Senhor, nós também podemos e fazemos uma cerimônia onde nós oramos e pedimos a bênção de Deus sobre os filhos, sobre as crianças, e ao mesmo tempo levamos os pais a compreenderem a responsabilidade que têm de educar essa criança, de seguir os ensinamentos de Deus,
para que as promessas de Deus possam se cumprir na vida desta criança. Então, nós dedicamos uma oração especial. E, é claro, os pais, aquilo que nós somos é que vai ser o maior exemplo para os nossos filhos. Então, eu creio que nós devemos viver aquilo que nós queremos que os nossos filhos vivam. E achas que realmente faz uma diferença, assim, trazer uma criança para a igreja, ter essa oração e fazer essa decisão, né? Com certeza, porque quando nós fazemos isso, é algo que nós estamos entregando nas mãos de Deus. E vai ser algo significativo para nós e para essa criança também, saber que um dia ela foi dedicada a Deus. E eu creio que isso faz uma diferença muito grande, nos faz sempre lembrar de que essa criança não é nossa, é de Deus. Amém. E pastor Nunes? Uma das minhas favoritas personagens da Bíblia, em particular do Novo Testamento, é uma senhora, uma viúva chamada Dorcas. Essa senhora fez um trabalho de beneficência, assistindo viúvas, como ela possivelmente era. Foi uma senhora que se envolveu por completo para contribuir para o bem-estar da comunidade em que ela vivia. Eu creio que é um exemplo para nós como imigrantes, para nós como seres humanos, podermos fazer algo para beneficiar as pessoas que vivem, mais necessitadas, que vivem ao nosso redor. Encontramos a história dela no livro de Atos, capítulo 9, em que nós lemos sobre a obra que ela fez. Ela, depois de ter já uma idade avançada, ficou doente, morreu, mas o apóstolo Pedro foi chamado e o apóstolo Pedro, pelo poder de Deus, fez um milagre, ressuscitou essa senhora, Dorcas, não é? E ela, quando as pessoas estavam, por assim dizer, a chorar por ela ter morrido, as suas amigas, as suas viúvas, amigas, compartilharam com o apóstolo Pedro tudo o que ela tinha feito, que eram vestidos e outros atos de caridade. Para mim, é uma das mulheres muito importantes na vida do Novo Testamento, na Igreja Cristã, e é um exemplo que nós devemos seguir como imigrantes, assistir às pessoas menos privilegiadas. E para ressuscitar é porque ela ainda tinha trabalho para fazer, né? Precisamente, um bom ponto. Foi precisamente a razão porque ela foi ressuscitada. Só mais um ponto. A Bíblia diz que quando fala da igreja, quando se fala assim da igreja, pelo menos em Apocalipse, a imagem da igreja é uma mulher. Porquê? Porquê é que Deus escolheu a imagem de uma mulher para significar a igreja de Deus? Alguém quer dar a resposta? Naturalmente que o livro de Apocalipse fala dessa mulher como uma mulher virtuosa, não é? Uma mulher que tinha certas características, não é? E foi essa a razão porque Deus usou o símbolo da mulher como um representante do seu povo, um representante do povo remanescente nos fins dos tempos, pelas virtudes que essa mulher tem, não é? Então mostra que assim, a imagem da mulher é uma imagem importante para Deus, né? Precisamente. Que Ele deu essa posição, essa imagem para a igreja, que é a coisa mais importante para Deus aqui neste mundo. Né? Vamos ler então sobre a Ruth. Ela é a mulher que nós vamos focar hoje. Também é um imigrante, é por causa disso que nós estamos a escolher Ruth hoje. Então a pergunta mais óbvia é: quem é Ruth? Nós podemos ler, vou pedir à Rosa se ela pode ler Ruth capítulo 1, versículos 3 a 5. Ruth 1, 3 a 5. Vou ler então. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. É uma história que começa bem triste, né? Uma família judeus que foram viver lá em Moab, mas o marido morreu e depois os filhos, que também casaram com meninas que não eram judeus, moabitas, né? E os maridos também morreram. Então, no fim, nós temos quem? Só Ruth, a Orfa e a Noemi.
Então temos as três mulheres, né? A mãe e as duas noras. E naquele tempo seria fácil viver assim ou seria bem difícil? Pastor Dário, podes explicar um pouco? Com certeza seria bem difícil, né? Diante da realidade de que naquela época seria muito difícil para elas poderem assim sobreviver naquele contexto, especialmente porque elas estavam basicamente sem família ali. E por esse motivo era um momento assim muito difícil para elas. Elas tinham que tomar alguma decisão, fazer alguma coisa. Uma das outras coisas também é que naquele tempo não havia os benefícios sociais como nós temos hoje em dia, não é? Em que a familiar morre, ou há seguros, não é? Há benefícios sociais, a pessoa fica amparada mais ou menos. Mas naquele tempo não havia nada disso. Então as mulheres ficavam realmente desamparadas quando a força de trabalho acabava, que eram os homens, né? Então, o que a mãe decide fazer é o quê? Ela diz para as duas noras para voltar para casa, né? Porque ela não tem maneira de sustentar, né? Vamos ler então porque é que Deus escolheu a Ruth, né? É estranho porque não é judeia, né? Mas Deus viu alguma coisa nesta moça e disse, vou usá-la, é uma pessoa importante na minha missão aqui neste mundo. Vamos ler então Ruth capítulo 1, versículos 14 a 17. Pastor Nunes, podes ler. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, eu irei contigo. E aonde tu estiveres, eu estarei. E ali pousarei contigo. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O que é que nós podemos aprender com as palavras aqui de Ruth? O que é que nós podemos aprender? Uma decisão que ela tomou, não é? Ela tomou a decisão, apesar de ser moabita, de ter crescido a adorar vários deuses, após ela ter começado a conhecer o Deus de Israel, mesmo tendo perdido o marido, ela tomou a decisão de seguir o Deus de Israel e tomou a decisão de regressar à terra de Israel com a Noemi, a sua sogra, não é? E não só para acompanhar, dizendo que ela não iria desamparar a sua sogra já talvez com uma idade bastante avançada e sem filhos e marido, mas também para seguir o Deus de Israel, o Rei dos Reis, não é? Foi uma decisão nobre que ela tomou. É interessante, né? A maneira que... Porque a outra nora volta, né? Ela vai para os seus pais. Nós sabemos que seria uma vida muito mais simples. Voltava, já tinha comida, uma casa. Mas aqui a Ruth parece que escolhe a Deus em cima da sua própria família, né? E também eu creio que ela tinha a ideia de proteger a Ruth, porque a Ruth já devia ser uma senhora de certa idade, né? Noemi, né? A Noemi, perdão, exatamente. Então a Ruth tinha talvez puxa, eu vou te acompanhar até o fim, né? Eu vou te amparar. E o que é que... Nós estamos a falar de Ruth, mas falando da Naomi, o que é que nós podemos aprender dela com estes versículos? O que é que ela mostra com o que ela diz? Bom, percebemos claramente pela reação de Ruth que provavelmente ela havia aprendido muito através de Noemi, do seu exemplo, da sua devoção para com Deus, e ela aprendeu a amar esse Deus, provavelmente através do exemplo da sua sogra. Então eu creio que o exemplo dela, o testemunho dela de vida, não só da sua religião, do seu Deus, mas também o desejo dela ter a confiança de poder passar o resto da vida ao lado dela. Né? Porque normalmente as pessoas não gostam das sogras, né? Às vezes falam, a nora, o genro,
Porque muitas vezes elas pegam muito no pé, acompanham demais, querem controlar tudo, mas com certeza Noemi foi um grande exemplo. E é um exemplo a ser seguido por nós e também por todas as sogras, né? Nesta história nós podemos ver que a família é muito importante. Realmente é a família que salva as pessoas dentro da história. Salva a Naomi, mas também salva a Ruth. Vamos ler mais um capítulo que fala sobre a importância da família aqui nesta história. Ruth, capítulo 2, os primeiros 2 versículos. Ruth 2, versículos 1 e 2, vou pedir para o pastor Dário. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então nós sabemos, eles estavam em Moab, né? Mas era impossível viver lá, então Ruth voltou para a família assim, da Naomi, e aonde é que eles conseguiram trabalho ou comida? Foi onde? No campo. Foi no campo, mas de quem? De um estranho ou foi... De um familiar, um do Boaz. familiar, né? Trazendo um pouco no nosso tempo agora, nós sabemos que um imigrante, ser um imigrante, vir a um novo país é muito difícil. Qual é a importância que nós estamos a ver aqui nesta história, mas também no nosso dia? Qual é a importância de família para uma pessoa que é imigrante? Eu creio que é extremamente importante, não é? Eu creio que não pode haver nada mais difícil para um imigrante do que se encontrar num país estranho e sem família e sem amigos. É uma das razões porque várias pessoas procuram dentro de uma congregação, não é? E as nossas congregações são essas, são parte dessas congregações, procuram um grupo de pessoas que se tornem, por assim dizer, família, não é? E a família é muito importante porque nos dá identidade, a família nos oferece apoio que nós precisamos, a família nos pode dar orientação, não é? E foi precisamente o que aconteceu no caso de Ruth. Ela encontrou essa família que não só apoiou no aspecto financeiro, mas eu creio que também lhe deu identidade e lhe deu também orientação acima de tudo, não é? Por isso a família é muito importante para um imigrante, não é? Eu ia só comentar um pouquinho a minha experiência, porque eu, quando emigrei, nunca tive assim, família perto. E então eu gostaria de comunicar um pouquinho a importância da família da igreja, que para mim foi extremamente importante. Onde eu for, que tem uma igreja adventista, que é a igreja que eu frequento, né? Ali eu sinto que eu tenho família. Ajuda bastante a superar a saudade da família de sangue, né? Que está distante. Então, uma das formas que as pessoas podem encontrar família é ir a uma igreja, né? E ali elas têm um ambiente aproximado do ambiente de lar, de família, né? Do convívio. Eu já falei com bastantes pessoas da nossa igreja que vão ao mundo inteiro, né? E eles dizem, a primeira coisa que eu faço é ver onde é que está a igreja adventista, assim, nesta cidade. E eles fazem isso porque eles sabem, tudo é estranho, mas pelo menos este lugar vai haver pessoas que vão me tratar como família, né? E eu penso, na história de Ruth, nós também estamos a ver isso, né? Agora tínhamos uma mulher mais idosa, uma moça mais juntas assim, sem ninguém. Então foram para Boaz, foram para a família deles. E o que é que aconteceu? Nós sabemos a história, né? Podemos ler até. Vamos ler Ruth, capítulo 4. Nós estamos a saltar um pouco para o fim da história, mas vamos lá. Ruth, capítulo 4. Vamos ler versículos 10. Versículos 10. Muito bem, eu posso ler a partir do versículo 10, não é? E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado entre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas.
o Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ade valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Amém. É interessante, muitas vezes nós pedimos a Deus ajuda, né? Temos dificuldades, temos problemas, e muitas vezes a resposta de Deus é a família, né? Nós temos família para isso. Para mim, a coisa mais triste é quando há uma pessoa que não está bem com a família. Assim, e podem pensar, um imigrante que não fala com a família realmente não tem ninguém. Não se importa, Pastor Steve, eu queria tocar num ponto importante sobre a história de Ruth, não é? Nós temos a ideia de que a religião no Antigo Testamento era algo que era exclusivo ao povo israelita, o povo que era descendentes de israelitas, não é? E nós vemos aqui na história de Ruth que, assim como Boaz aceitou como parte da sua família uma pessoa que não era de descendência e que não era da tribo israelita, isso significa que o Deus de Boaz era um Deus que tinha a capacidade e tinha o desejo de incluir no seu concerto, como parte da sua família, pessoas que não eram descendentes de Abraão, pessoas que não eram de descendência hebraica, não é? Então a história de Ruth tem esse significado. Um Deus que procura não só abençoar aqueles que são descendentes dos seus filhos, de Abraão e de outros patriarcas, mas também pessoas que escolhem ser servas do Deus de Israel. Esse é um significado da história de Ruth, porque é que essa história foi incluída aqui nas Sagradas Escrituras. Um Deus inclusivo. Então, para Deus, nós todos somos família, né? Para Ele, nós somos todos filhos de Deus. Voltando um pouco, então, para o problema, né? Quando a pessoa está má com a família, o que é que nós devemos de fazer? Né? Eu sei que, como pastores, nós enfrentamos problemas assim. Há umas palavras que vocês podem dar aqui para aqueles que estão a ouvir. Como é a maneira melhor para ficar com a família outra vez? Alguém quer começar? Como em qualquer relacionamento, eu creio que a tentativa de reconciliação, de perdão, deve predominar, não é? Deus é o Deus de perdão, de misericórdia. E essa deve ser... Às vezes, os nossos maiores conflitos são na família, no lar, né? Com pessoas da família. Então, guardar mágoa só traz doença e te separa e divide, né? Esse é o trabalho do inimigo. O trabalho de Deus é unir, né? Levar à reconciliação. Todos nós temos uma história e nós precisamos dessa história estar conectada para que a nossa existência tenha sentido, tenha significado. Então, não tem como nós negarmos de que nós não temos uma família, porque nós precisamos dela. E nós precisamos ser humildes para reconhecer que precisamos estar conectados com a nossa família. Como a Rosa disse, mesmo que tenha havido algum problema no passado, precisamos de alguma maneira decidir, perdoar e reatar esse relacionamento, pelo menos nas mínimas condições possíveis. Mas nós precisamos estar em contato com a família, porque nós temos uma história e isso faz parte de nós, está dentro de nós. E nós precisamos colocar isso em harmonia para que nós tenhamos paz, para que nós sejamos felizes e para que Deus possa também alcançar o nosso coração. Nós precisamos estar em paz e oferecer o perdão, assim como nós precisamos de perdão também. O pastor Dário e a Rosa tocaram em pontos importantes, a importância da reconciliação, não é? E tocaram também na importância de perdoar, não é? Eu creio que, às vezes, nós temos dificuldades em perdoar porque nos esquecemos que Deus nos perdoa a nós. E, muitas vezes, aquilo que nós encontramos de errado nos outros é precisamente aquilo que existe dentro das nossas vidas. E aquilo que nós precisamos de perdoar é muitas vezes aquilo que Deus já nos perdoou. Então, quando nós compreendemos que Deus nos perdoou a nós, de todas aquelas faltas que nós encontramos na vida de outras pessoas, nós iremos então encontrar a capacidade de perdoar a outros, assim como nós somos perdoados por Deus. Eu queria ler um verso que eu penso que
mostra quão importante é a família para Deus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 8. Só para acabar aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Rosa, podes ler para nós? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A história de Ruth, mais de nada, é a importância, especialmente para um imigrante, a família. Então vamos lembrar com isso, vamos orar, o tempo já acabou, mas vamos orar que todos que estão a ouvir podem ter essa relação com a família. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui porque nós precisamos, as nossas famílias, nós precisamos de Ti. Fica com aqueles que estão com mágoa com a família. Trabalha na vida deles, que os dois lados podem ver que não há nada bem que vem quando a família está em briga. Então fica connosco agora e repara essas relações. É isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar connosco hoje e obrigado a vós para estar aqui também. Lembrem que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.